Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre um conceito básico da fisiologia humana, da neurofisiologia, quer dizer, da fisiologia do sistema nervoso central, que é o conceito de receptores sensoriais. Vamos entender o que são os receptores sensoriais e quem são, as categorias, quais são as categorias de receptores sensoriais. Pessoal, vamos lá então, vamos falar dos receptores sensoriais. Em primeiro lugar, aí para a gente começar a discutir o que são os receptores sensoriais, obviamente, vamos defini-lo e aí eu já explico melhor isso. Então, quando nós falamos em receptores sensoriais, eles são neurônios. Então, os receptores sensoriais são neurônios especializados que atuam como neurônios especializados, olha aí, que atuam como transdutores, conversores, transdutores de energias ambientais. Neurônios especializados que atuam como transdutores de energias ambientais. Pronto, esses caras então são os receptores sensoriais. E aí, nós já vamos decifrar essa definição. Ô Cássio, mas o que é exatamente isso? Dentro da organização do nosso sistema sensorial, nós temos então uma estrutura hierárquica aí de organização do nosso sistema sensorial, estrutura essa que é voltada para que a gente possa captar as informações do meio ambiente, também informações internas, mas aqui vamos pensar nisso, nós possamos captar as informações, os estímulos do meio ambiente e reagir a esses estímulos. E isso determina para nós as possibilidades de responder aos estímulos do meio ambiente e, obviamente, até de nos permanecer vivos em função do conjunto de estímulos, de influências aos quais nós somos aí expostos e submetidos no dia a dia por conta do nosso meio ambiente. Muda a temperatura, nós temos que, está muito frio, então eu tenho que tomar providências para poder reter mais calor, agora aumentou a temperatura, ou alguém deu um toque, eu tive alguma informação tátil, eu estou tendo uma informação visual de algo que está vindo na minha direção e pode me trazer algum perigo. Então a maneira de eu me relacionar com o meio ambiente é determinada pela estrutura, composição e pelo conjunto de ações do nosso sistema sensorial. Dentro dessa organização do sistema sensorial, a estrutura primária desse sistema sensorial é esse aqui que nós estamos falando, é o receptor sensorial, que tem ligado a ele uma fibra sensorial primária, que é de um neurônio primário, que é o único tipo de neurônio que tem como se fosse axônios nos dois sentidos. Aí essa fibra sensorial primária leva a informação do receptor sensorial para dentro da medula espinhal. Lá vai ter uma sinapse. Esse neurônio, que é o segundo na escala aqui dessa via aferente, então esse aqui é o chamado neurônio de segunda ordem, ou fibra sensorial de segunda ordem, que projeta as informações sensoriais nossas para as áreas do diencéfalo, em geral lá no hipotálamo, faz sinapse com um terceiro neurônio nessa escala hierárquica, e esse neurônio projeta finalmente para um último neurônio que está sempre localizado lá no córtex cerebral e que é o último da escala, neurônio sensorial de quarta ordem ou neurônio sensorial superior, porque é o mais superiormente localizado. Então essa é a estrutura mais genérica aqui do nosso sistema sensorial, da organização dele. Então, para que eu possa captar os estímulos, as informações do meio ambiente, eu preciso de uma estrutura nervosa que seja responsável por captar os estímulos do meio ambiente, por captar as informações. E aí essas informações são levadas para dentro do sistema nervoso central e até as áreas superiores de encéfalo e principalmente no telencéfalo, no córtex, para que lá no córtex essas informações sejam processadas
sejam percebidas, eu tome consciência delas e, a partir daí, exiba o meu conjunto de respostas frente a essa situação. Portanto, o receptor sensorial é, dentro do nosso sistema sensorial, a estrutura mais primária e é responsável por captar os estímulos do meio ambiente. E também estímulos internos de concentração de gases respiratórios, do CO2, do O2, de produtos finais do metabolismo, a temperatura, a pressão arterial, tudo isso também é função dos receptores. E aqui esses receptores, né, que são os responsáveis pelos nossos sentidos como um todo, esses receptores, então, captam as informações do meio ambiente, levam para dentro do sistema nervoso central, e aí dentro do sistema nervoso central essas informações prosseguem, né, até o córtex cerebral. Então tá aqui, ó, aqui é um neurônio. Se ele é um neurônio, ele tem propriedade do quê? De despolarizar, de gerar um impulso nervoso. Então o receptor sensorial, ele é um neurônio, portanto ele gera um impulso nervoso. Ele tem a propriedade de gerar o seu próprio impulso, portanto de ser despolarizado e ter aí, gerar o seu potencial de ação. Qual é a diferença? Por que ele é um neurônio especializado, Cássio? Porque todos os neurônios que nós temos no sistema nervoso, eles despolarizam, lembra, em função do quê? Da ação de um neurotransmissor, que leva à despolarização do neurônio. Dá uma olhada que tem vídeo aqui falando sobre isso, né? Sobre potencial de ação dos neurônios. Agora, o receptor sensorial não é despolarizado por um neurotransmissor. Ele é o único tipo de neurônio que é despolarizado por uma forma de energia do meio ambiente que é aplicada sobre o corpo do receptor, que pode ser uma energia mecânica. Isso está ligado a quê? A um estímulo tátil ou também de movimento das articulações. Então essa estimulação mecânica determina, né, uma energia mecânica, determina a nossa sensibilidade tátil, a nossa sensibilidade em relação a tato e percepção da localização dos segmentos e também da taxa de movimento, que é a propriocepção. Dá uma olhada que tem um vídeo aqui falando sobre isso. Também pode ser o quê? Uma energia térmica, e aí a aplicação de uma energia térmica sobre o receptor determina a nossa sensibilidade térmica. Então, energia mecânica, né, responde pelo tato, responde pela propriocepção e, desculpa que eu esqueci, responde também pela audição. Energia mecânica do meio, a onda sonora que ativa os receptores no aparelho vestibular interno, no ouvido interno. Depois, pode ser também aqui o quê? Uma energia química de um produto químico qualquer, e aí um odor, né, no ar de um produto químico qualquer, você capta esse odor, esse cheiro específico, essa energia determina o quê? O olfato, né? E aí, então, também essa energia química determina o outro sentido nosso, que é quem? A gustação. Então, a olfação e a gustação, o paladar, são determinados em função do quê? Da presença nas papilas gustativas e também nas narinas dos receptores sensoriais químicos. Tá? E, por último, pode ser uma energia eletromagnética que é responsável pela nossa visão. Então aqui estão todos os nossos sentidos. Portanto, os receptores sensoriais são neurônios porque têm a propriedade de gerar o seu próprio impulso nervoso e captam também estímulos e informações. Só que eles são especializados porque são despolarizados por uma forma de energia ambiental. Energia mecânica, energia térmica, energia química ou energia eletromagnética. Tudo bem? Isso é o que explica a primeira parte aqui da definição. E por que eles atuam como transdutores dessas energias, Cássio? Porque na medida em que a energia ambiental é aplicada sobre o neurônio, sobre o receptor, a energia ambiental leva à despolarização dele, e aí ele gera um impulso nervoso,
que é transmitido adiante, e daqui em diante, ó, é liberação de neurotransmissor, que despolariza esse, libera neurotransmissor excitatório, despolariza esse, que libera aqui, despolariza lá em cima. Mas esse cara aqui, que foi despolarizado por uma energia ambiental, essa energia, o que antes era toque, movimento, cheiro, né, um odor qualquer, o gosto de um alimento, uma informação luminosa, eletromagnética, alteração da temperatura ambiental, o que antes era uma energia ambiental, o receptor converteu essa energia em quê? Num impulso nervoso. E o que vai daqui em diante não é mais a energia, é um impulso nervoso. Portanto, ele atua como alguém que converte uma energia num impulso nervoso. Daí vem essa definição. Neurônios especializados que atuam como conversores de energias ambientais. Todas essas energias são convertidas num impulso nervoso. E isso vai adiante. Ô Cássio, mas como é que eu diferencio o que é calor, o que é frio, o que é salgado, o que é doce, o que é um cheiro qualquer, o que é um movimento, o que é um toque? Assistam a aula aqui sobre processamento dessas informações e como ocorre a interpretação das nossas sensações, dos estímulos que são captados no meio ambiente. A captação de um estímulo qualquer no meio ambiente é o que nós denominamos em neurofisiologia de sensação. Pegar aqui, caiu a caneta. Essa é uma sensação que foi gerada. Quem é o responsável por uma sensação? O receptor sensorial. Para fechar o papo nosso agora, cada um dos receptores sensoriais que nós temos, cada um deles é sensível a um tipo de energia ambiental. Isso é o que a gente denomina de lei das energias nervosas específicas. Cada tipo de receptor sensorial responde, né, ou é sensível a um tipo de energia ambiental específico. Lei das energias nervosas específicas. Daí, eu vou apagar aqui, é daqui que vem, então, a classificação dos receptores sensoriais. Vou apagar aqui. Quais são, então, Cássio, os tipos de receptores sensoriais? Agora ficou fácil. Uma primeira categoria de receptores são quem? Os mecanoreceptores ou mecanorreceptores. São os receptores sensíveis a uma energia mecânica e eles respondem por quais modalidades sensoriais nossas? Tato, propriocepção, por favor, dá uma olhada aí no vídeo nosso que fala sobre isso, tato, propriocepção e audição. Os mecanoreceptores são responsáveis por essas três modalidades sensoriais. Qual o outro tipo? Os quimioceptores. O que eles são responsáveis? Bom, quimioceptores são os receptores que nós temos que são sensíveis a uma energia química, a uma substância química qualquer. Esses são os responsáveis pela olfação e gustação. O olfato e o paladar. Qual outro tipo, Cássio? Aí então, ó, mecano, químio, depois vem os termoceptores. O nome já diz tudo. Esses aqui são os receptores sensíveis a uma energia térmica. E aí estão aqui na pele, são aqueles responsáveis pela sensação térmica nossa. Ó, as sensações do quê? Frio e calor. Termoceptores. Depois vem os fotoceptores, receptores sensíveis a uma energia eletromagnética. E esses são os receptores que são os cones e bastonetes na retina, que são responsáveis, portanto, pela nossa modalidade sensorial da visão. E, por último, os nociceptores. O que é isso, Cássio? Receptores de algo que? Nocivo. O que é um receptor de algo nocivo? O nocivo é algo que traz uma ameaça, né, que pode trazer algum problema, que pode trazer algum perigo, algum risco, né, algo nocivo. Nociceptor, então, são os receptores que alertam o sistema nervoso central sobre algo que pode trazer algum tipo de prejuízo, né, ou comprometimento para o sistema, que pode ser algo nocivo, danoso. E, portanto, o sistema nervoso é alertado por meio da dor.
Então, nociceptores são receptores de dor. Esses são os únicos receptores sensoriais que respondem a duas energias, energia mecânica e energia química. Você dá uma batida aqui, um trauma mais intenso dói. Aí você ativou nociceptores mecânicos. É o que a gente denomina de dor mecânica, uma dor mais aguda, mais rápida. Se tem uma lesão, um corte ou um trauma muito intenso e que causa uma lesão muscular, uma lesão tecidual e não só muscular, mas causa uma lesão tecidual, por exemplo, por conta de um corte, o tecido lesionado libera substâncias químicas, como a bradicinina, por exemplo. E aí essa substância química ativa um nociceptor específico, que é um quimioceptor. E enquanto tiver a lesão, tem essa substância química sendo liberada pelo tecido. Enquanto essas substâncias estiverem sendo liberadas, os nociceptores químicos estarão sendo ativados e nós continuaremos com a percepção de dor. Tudo bem? Então tá aí, gente. Esses são os tipos de nociceptores. Então essas aqui são as várias categorias e nessas categorias todos estão aqui todos os nossos sentidos. Os sentidos especiais, olfação, gustação, tato, visão, audição, olfação, gustação, visão e audição, e as nossas sensações somáticas, aquelas relacionadas ao corpo, ao soma, tato, propriocepção, frio e calor. Essas são e a dor, né, que também está nessa. Essas são as nossas sensações somáticas. Tato, propriocepção, frio, calor e dor. Maravilha? Então tá aí, ó. Esses são os receptores sensoriais. Espero que tenha ficado claro, né, esse conceito, o que eles são, o que eles significam. Dá uma olhada aí também nas demais aulas, né, sobre o nosso sistema sensorial. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, né, o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, recomende o canal e o vídeo para os colegas de vocês, né, faça parte aqui também do nosso clube de membros, né, se interessar. E espero que cada vez mais, né, os nossos vídeos estejam aí auxiliando nos estudos e também na atuação, né, profissional de cada um de vocês. Espero revê-los aqui nos nossos próximos vídeos e nos demais vídeos aqui do canal. Muito obrigado.